Olá! Fala pessoal, tudo bem, tudo bom? Então, tá Tá bom. bom. Né? Então, depois de muitos dias, né, nós conseguimos fazer aqui o vídeo do processo de financiamento, né, o que a gente passou nesse período, tá? Como que foi o Como fluxo, é que né? foi o fluxo, né? Foi pouco extenso, né? É, Então eu queria um ano tratar praticamente. 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, né? Exatamente. Então vamos lá. A gente produziu uma linha do tempo, né, até aprovação no processo, né? Ali da escolha do terreno até o cartório, né? Então, passando ali um pouco do processo de escolha de terreno, né? De junho a dezembro de 24, né? Negociação do terreno, né? De janeiro até fevereiro, março a novembro, correspondente bancário, e o correspondente bancário é bem importante, tá? Porque ele vai agir aqui, na verdade, ele vai atuar durante todo o processo com a Caixa Econômica, né? Desde digamos, do crédito pré-aprovado até a assinatura do contrato. Depois nós temos aqui o projeto arquitetônico, né, de março até abril, tá? Aí de abril até agosto, a aprovação da prefeitura, vocês veem que o processo é longo. Depois, Calma aí, pessoal. finalmente... Eu tô lembrando que a gente. Uma coisa que não tem nada a ver. Do jeito que você tá falando, tô lembrando de umas férias que a gente foi lá tirar umas fotos lá na praia. Ah, Aí a foto. Se solta, se Felipe, se solta, homem, se solta. solta, homem, eu preso Você tá ali, igualzinho, né? durão, lendo aí. Se solta, Não, homem. eu tô soltíssimo, soltíssimo. E aqui, por final, né, novembro, a verbação no cartório e registro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo aqui, né, que a gente passou foi a escolha do terreno. É muito importante, né? Porque todo o desenvolver do financiamento do sonho é com base na escolha do terreno. Isso aí é o capítulo mais importante de todo o processo. Exato. Então a localização ela é bem importante, né? Acho que quando a gente tem um objetivo, a gente precisa escolher ele muito bem, né? E no caso da localização, né, infraestrutura, serviços públicos, como que é a vizinhança, se é barulhento ou não, tá? Outro ponto aqui importante é o aclive, declive plano, né? Os Porque tipos de terreno, na verdade. os tipos de terreno, né? Porque isso faz com que o valor de obra e também a aprovação na prefeitura se torne um pouco mais caro e oneroso, Resumindo o custo, tá? né? Se um terreno é reto, é X custos, se o terreno é aclive ou declive, é outro custo, né? Então essas coisas têm que ser levadas em Exato. consideração. Então isso é bem importante também, né? Aqui para efeito de obra, né? É, porque às vezes, tipo assim, você vai comprar um terreno, é Uhum. porque o terreno em aclive ou declive, ele acaba sendo mais, entre aspas, mais barato do que um terreno reto. Mas se você não colocar na ponta do lápis os custos que você tem dessa diferença, acaba que o terreno, tanto em aclive ou declive, acaba sendo mais caro do que um terreno reto. Plano, no caso. Exatamente. No nosso caso aqui, o nosso terreno ele É aclive. é um aclive. Não tanto, ele é acentuado, na verdade. Como é um terreno longo, né, não é um lote assim, ele tem 1.300 metros, Bem alto. então é bem alto, mas ele é linear. Tanto se a gente quisesse só construir a casa sem fazer platô nem nada, dá para fazer, mas não era a nossa intenção. E aqui para finalizar nessa etapa, a valorização futura, né? Então, para o imóvel, isso é sempre importante, né? Ter a valorização dele. Verificar também o valor médio dos terrenos na região e o valor da propriedade, tá? Porque isso daqui Por tem que que estar que isso é dentro, interessante? porque é importante estar dentro da média o valor, né? Mas esses pontos que você colocou aí, por que que é importante para a pessoa levar em consideração isso? Porque se for um financiamento da Caixa, a Caixa pode subvalorizar o seu terreno, e aí o que você acreditava que ia receber de financiamento, que foi o nosso caso, veio a menor. Exatamente. A gente fez um projeto, né? É isso. Vamos resumir aqui um pouquinho dele. A gente fez um projeto sobre a casa. A gente tinha em mente X valor do que seria liberado do financiamento, mas quando a engenheira da Caixa foi Ela foi e lá no subvalorizou. terreno, ela Falou, meu, tá muito subvalorizou. caro. Ou seja, a gente tinha parte desse recurso estocado, guardado, que a gente ia utilizar para iniciar a obra, mas no fim a gente Isso. teve que pegar esse recurso e pagar como se fosse, entre aspas, a entrada do terreno. Exatamente. Foi um pouco doído, mas passamos por Mas isso. é necessário esses pontos ser levados em consideração, porque você vai fazer um financiamento, né? Então são Uhum. 20, 30 anos. Se você não levar em consideração a localização, a vizinhança, infraestrutura, então pense assim, você vai financiar algo no meio do nada, sem mercado, sem um posto de saúde, então tudo isso tem que se levar em consideração. No nosso caso, nosso terreno é afastado, mas nós dois somos habilitados, Sim. temos carros e buscamos
entre aspas, esse isolamento da cidade. Ou a gente mora na cidade, ou a gente quer morar no campo, porque a gente são duas camponesas. Duas camponesas. Bom, vamos aqui para a próxima etapa, né? Negociação com o proprietário. É Tá? interessante. Aqui no nosso caso, a gente fez o financiamento da Caixa, mas também tem a opção, se a pessoa tiver dinheiro, né? Poder comprar à vista, porque é muito melhor, porque não depende de Se a financiamento. pessoa for rica, né? Se for rica, Não ganhar na precisa passar por, loteria, entre aspas, uma humilhação. tiver aplicação, né? Exato. No nosso caso, a gente teve algumas aplicações, né? Mas a gente precisa do financiamento, tá? Outro ponto importante aqui, né, se o proprietário reside no Brasil, porque a negociação ela fica muito mais fácil quando o proprietário está morando no Brasil. No nosso caso não era a exceção, né? A proprietária morava nos Estados Unidos, então o corretor de imóveis ele atuou aqui para fazer a intermediação, né, inclusive em condições de entrada, sinal, né? Mas Então, não foi um processo fácil, não foi né? um Uma processo fácil, coisa comunicação lenta, fuso horário, é outro fuso horário, né? até porque todo esse trâmite é igual, é por isso que a gente está fazendo um vídeo para vocês aí do outro lado ter ciência de como Sim. que funciona, né? Tipo assim, por mais que a Caixa tenha cartilha de financiamento, esses detalhes não são bem especificados e às Não. vezes o profissional que está auxiliando você, tanto o correspondente bancário ou no nosso caso o próprio corretor, não tem essas informações. Então a gente penou um pouco porque essas informações a gente teve que correr atrás várias vezes para conseguir resolver. Como a proprietária, no Isso. nosso caso, ela não reside Não no reside no Brasil, ela Brasil. não tem documento que comprove o vínculo dela como brasileira, então deu um trabalho, a gente teve que correr atrás de outros trocentos tipos de documentação para a Caixa validar esse processo. Mas quando eu acredito que se você for financiar um terreno com alguém aqui do Brasil, o processo é mais simplificado. Mas leve em consideração que todo esse processo é burocrático e a gente tem que sim ficar em cima dos profissionais, tanto do correspondente bancário até mesmo de um corretor Do para corretor. ajudar a gente. E último ponto aqui da negociação com o proprietário, né, e até uma dica, tá? Se o terreno ele for de uma pessoa que não é residente do Brasil, tá? Por lei, e a gente acabou aprendendo isso daí no processo, né, no processo da Caixa, por lei, o comprador, no nosso caso aqui a gente é responsável por recolher os impostos de ganho de capital da pessoa que mora lá Exatamente. fora, no caso o proprietário, né? Então, é importante envolver um contador nesse processo, porque esse Sim. contador ele vai montar ali a DARF, né, fazer o cálculo de ganho de capital, para a gente poder pagar. E, obviamente, a gente vai pagar esse valor e repassar a diferença para o proprietário, tá bom? Exatamente, que isso é um Isso é imposto devido no importantíssimo. Brasil, né? Todo esse processo de financiamento ocorre no Brasil, né? No solo brasileiro. Então, automaticamente isso tem que ser recolhido e A ficar gente fica aqui, né? responsável tributário, né? Ficamos responsáveis. Não é uma responsabilidade da gente, mas como no nosso caso a proprietária não mora no Brasil, não reside, não tem nenhum vínculo mais com o Brasil, a gente acaba por lei sendo responsável sim a recolher esse imposto. Graças a Deus, a gente depois de muita conversa com a proprietária conseguiu recolher esse imposto e A pagar DARF, a DARF, de né? ganho de capital. Exato. E por fim aqui, né, fazer um bom contratinho de compra e venda, tá? Porque isso protege você e protege o proprietário de, por exemplo, vendas inesperadas, a gente se planejar para fazer o financiamento da Caixa e a gente não conseguir fazer o financiamento, ou conseguir, né? Então, é importante ter esse contrato exatamente para proteger ambas as partes, né, na negociação. Até porque, né, como a gente está falando de terreno em construção, a Caixa ela vai liberar parte dos recursos, da documentação, dessa papelada, mediante você apresentar todos os projetos, arquitetônico, estrutural. Então, antes de você concluir a compra do terreno, você querendo ou não fica amarrado com o proprietário. Então, às vezes, se o proprietário não tiver paciência, o que vai salvar você é um É o contrato. Porque se não contrato. for o contrato, nada impede ele pegar o terreno e vender para Vender uma para outra outra pessoa e pessoa. você chupar o dedo enquanto está no processo com a Caixa, que demora. Exatamente. Aí você acaba perdendo todo aquele investimento que você faz de projeto. No nosso caso, não vamos dizer que aconteceu isso, porque a gente fez todo o processo do projeto, mas chegou alguns momentos que a gente percebeu que a proprietária estava insatisfeita e que ela queria desistir do negócio, né? Mas como tinha um contrato, isso salvou a gente. Indo aqui para a próxima etapa, né, correspondente bancário, tá? Uma pessoa a pessoa é um papel, né, extremamente importante, tá? Aqui, porque ele vai estar acompanhando a gente durante toda a etapa. Acho que aqui os pontos importantes, né, a gente
saber quanto que a gente tem de crédito pré-aprovado, tá? Porque com esse crédito pré-aprovado, a gente vai poder fazer o projeto arquitetônico de acordo com esse orçamento. Isso, no Para caso, tem que mais ser ou para visto menos. Tem antes, que ser né? visto A antes. gente pecou nessa parte. A gente começou com o projeto arquitetônico e depois a gente viu o crédito. E aí foi menor, né? É que assim, a gente escolheu o terreno, a gente tinha em mente um tipo de projeto, a gente chegou a conversar com um correspondente da Caixa, onde ele fez algumas simulações e deu X valor. Mas na hora que a gente continuou transcrevendo o que a gente queria para a arquiteta, ela foi desenhando uma casa assim tão perfeita, maravilhosa com o que a gente queria, Só que foi só crescendo, o orçamento ficou muito curto. Então, a gente perdeu nessa parte. Não vamos dizer que a gente sofreu, porque graças a Deus a gente conseguiu casar tanto o projeto arquitetônico quanto a realidade do financiamento. Mas isso a gente só conseguiu depois que a gente entrou em contato com o segundo correspondente da Caixa, viu? Que o primeiro correspondente não soube nos orientar. Não tinha vontade nenhuma de ajudar no processo. A gente mandava mensagem para ele pedindo algumas orientações, não teve essa orientação nem nada. A gente só conseguiu através do TikTok. O correspondente bancário da gente, assim, que nos auxiliou foi o Cleiton. E a gente vai deixar uma propaganda dele, né? É claro, a gente vai deixar aqui. Na legenda também. Porque a gente acha que, como a gente sabe que hoje o celular escuta tudo que a gente fala, começou a aparecer bastante vídeos do TikTok, né? O Cleiton de Sá, né? A engenharia, falando sobre os processos de financiamento e tudo mais. Aí eu entrei em contato com ele tudo certinho, ele esclareceu minhas dúvidas, a gente fechou o contrato. Nossa, nota 1000. Eu acho que de todos os profissionais da obra, o Cleiton é a única pessoa que a gente não tem nada para apontar de defeito, só a alegria. É isso aí. Então é importante ter um correspondente bancário disponível que queira ajudar, ele vai ajudar a gente em toda essa etapa com a Caixa Econômica. Tá? E se precisa pagar o correspondente? Não precisa, porque ele é remunerado com um pacote de benefício que ele fecha quando o contrato de financiamento ele é formalizado. Então, cartão de crédito, cheque especial, porque é obrigatório ter conta da Caixa para ter financiamento da Caixa. No caso, a obrigatoriedade é você ter a conta na Caixa, né? Agora, esses outros recursos, né, cartão de crédito, cheque especial, isso não é obrigatório. Mas eles acabam pedindo, né? Entra aquela questão, né? Quem vai fazer a liberação do seu financiamento é o correspondente da Caixa. Então, para que ele ganhe esses recursos, ele precisa, entre aspas, colocar isso no contrato para estar fazendo essa venda, né? Muitas vezes vão falar, venda casada não é obrigatório. Ok, você pode pedir para que ele tire essas informações, mas o seu financiamento pode ser negado, né? A gente tem vários casos aí que a pessoa na internet tira essas informações e acaba não tendo um financiamento aprovado. Não foi o nosso caso, a gente deixou tudo conforme a orientação do correspondente da Caixa, graças a Deus a gente teve todas as aprovações, e isso para a gente está sendo favorável, porque o cartão de crédito liberou um limite bom, que a gente está usando agora, liberou o cheque especial, que a gente vai usar mais para frente com as coisas da obra, então valeu a pena. E só para finalizar, para ir para o próximo ponto, né? A gente teve que, nesse processo, também quitar várias dívidas de cartão de crédito, porque isso impactou a gente no crédito pré-aprovado. Exatamente. Foi quase uma obrigação para... Quase não, foi uma obrigação. Né? Beneficiou a gente porque a gente ficou sem dívida de cartão de crédito, né? Parcela, essas coisas. Isso ninguém fala. Ninguém fala. Como que funciona, tipo assim, a análise da Caixa, né? Quando você dá os seus dados para a Caixa analisar, ela vai analisar tudo que você gasta e todo o crédito que você tem. No nosso caso, a gente tinha bastante cartão de créditos com limites altos. Então, se a gente somasse todos os cartões, estava dando de limite mais de 100 mil reais. Então, a primeira avaliação que a gente fez com o segundo correspondente deu negada. Deu negada porque a gente tinha um alto limite de crédito disponível e não era condizente. Então, a gente teve que cancelar um monte de cartão que pagar as contas desses cartões para depois de 30, 40 dias... 40 dias depois o Banco Central atualiza lá no registrato. E isso a gente foi acompanhando o registrato. Aí depois que os valores foram sumindo do registrato, a gente rodou novamente uma segunda simulação. Aí sim aprovou o crédito para a gente penou, viu? A primeira vez que passou e não rodou, nossa, o coração da gente assim gelou, o chão sumiu. O contrato estava amarrado ao financiamento. Contrato também, amarrado, né? então, tem que sair. O projeto arquitetônico já estava quase finalizado, dando entrada na prefeitura, foi corrida. Próximo ponto, projeto arquitetônico. Olha. Tá? Aqui é bem importante, né, saber o que a gente quer construir.
né? Como que a gente quer o nosso lar, e aí vem aquela questão do terreno, se é um aclive, um declive, porque isso reflete diretamente nos custos do projeto arquitetônico, isso reflete também na aprovação da prefeitura, tá? Outro ponto aqui importante é ter um arquiteto que se dedique, né, ou seja, que esteja ali à disposição para a gente fazer as visitas no terreno, para a gente fazer as mudanças com a prefeitura, porque eles vão pedir, fatalmente eles vão pedir, tá? Algum tipo de ajuste, algum tipo de mudança, que conheça ali um pouquinho da legislação municipal também, né, que isso ajuda no processo, tá? E também verificar o valor do serviço do arquiteto também, porque ele varia bastante. Vai variar, no nosso caso aqui, varia de acordo com o projeto, né? Como é um projeto mais elaborado, então é mais caro. Tem um custo, né? Exato. Próximo ponto, aprovação da prefeitura. A gente até respira assim, mais pesado, viu? Foi uma terapia esse processo com a prefeitura. Mas foi bem burocrático, né? E bem, como podemos dizer, sem ser moroso, cancelado. Foi bem moroso. Foi moroso, foi burocrático, demorou muito. Mas assim, um ponto aqui é o seguinte, né? A gente precisa mandar o projeto arquitetônico para a prefeitura e a prefeitura ela olha lá de acordo com a legislação municipal se está de acordo com a norma ou fora. Né? No nosso caso, esse processo durou mais ou menos uns 4 meses, tá? Porque o arquiteto da prefeitura ele olhou, né, alguns detalhes ali e fez com que a gente mudasse um pouco do projeto, né, um pouco mas a gente também acabou penando porque a arquiteta que a gente acabou contratando, ela nunca fez um projeto de aprovação de financiamento na nossa cidade, né? Ela se formou recentemente, vamos colocar assim, e ela nunca pegou um projeto para ela dar entrada, passar por todo esse processo. Então, para a gente foi a primeira vez e para ela também. Então, por isso que a gente sofreu um pouco. Eu tenho alguns amigos conhecidos que são da área, mas que cobram por isso que a gente acabou não contratando serviços, mas eu tive que acionar eles para tirar algumas dúvidas e eles passaram como que funciona, que é muito simples e rápido, porque eles já conhecem esse fluxo, mas com a nossa arquiteta, que foi a primeira vez, a gente acabou sofrendo um pouquinho. Não um pouquinho de trabalho, mas chega lá. E o legal é que ela aprendeu e a gente aprendeu junto. Né? Aprendemos na marra. Tanto que a gente já está pensando aqui, quando começar a sobrar dinheiro, fazer bangalô, chalé, porque a parte sofrida a gente já sabe o processo burocrático. Aí, bom, o final do processo a gente recebe o alvará, né, de construção, né, ou seja, o ok do troféu. Um troféu aí depois de meses de retrabalhos e de ajustes ali, tá? Aqui são ajustes que, quando você já tem um projeto, por mais que ele já esteja pronto, se a arquiteta não tiver ciência de como funciona a legislação do município ou do estado, a prefeitura vai pedindo que seja corrigido. Então, você corrige, manda para a prefeitura. Que a conta gotas. Exatamente. No nosso caso, vamos falar assim, o processo acabou sendo rápido, porque a gente manda numa semana, na outra semana já tem uma devolutiva. Então, foi um processo até que não foi tão demorado. Vamos lá, próximo aqui. Finalmente, documentação da Caixa, aprovação, depois dessa etapa com a prefeitura, o que a gente faz? A gente pega todo o projeto arquitetônico, documento da prefeitura, o alvará, documentos dos compradores, documento do proprietário, escritura do imóvel, manda tudo para o correspondente bancário. E está faltando ainda o processo estrutural, hidráulico, elétrico e pluvial, alguma coisa assim. Esse também tem que mandar, né? Todos esses tem que mandar. Você tem que colher toda essa documentação antes para mandar para ainda aprovar. Aí esse processo aqui ele dura mais ou menos uns 3 meses, tá? Mais ou menos, porque a Caixa ela passa por... Na verdade, passa por... Esse processo foi menos, foi 30 dias. 30 dias? Foi. Então... mas até chegar nesse processo demorou um pouquinho, né? Até chegar isso demorou porque faz o projeto com a arquiteta, manda para a prefeitura, faz algumas correções e isso acaba demorando. Sim. Mas depois que você colhe toda essa documentação, no nosso caso, foi em torno de 30 dias. Então aqui, muito importante, tá? Quando entrar nessa etapa, cuidado com dívida, com gastos de cartão. Sim, porque a Caixa isso reflete, olha. Porque eles olham e isso acaba refletindo no seu crédito final aprovado, aquela que você, exatamente, na qual você vai assinar o contrato. O quanto que a Caixa vai liberar desse financiamento, né? Isso. E aqui, por fim, né, leia o contrato de financiamento, né, o proprietário também tem que ler o contrato, ele tem que assinar. A gente precisa pagar o ITBI, né, conforme a legislação municipal.
né? E depois dessa etapa, né, chegando aqui mais para o final, né, a Caixa Econômica ela vai pedir para a gente fazer É o processo final e que vai final porque final da maratona, né? Vai acabando, mas é o processo que vai ficando mais pobre inicialmente. Cada vez É mais onde pobre. você vai gastando tanto dinheiro e Cada não vez vê mais um pobre. bloco em pé. Então é um processo aqui que pode durar de 15 dias ao mês. O cartório, pelo menos da nossa cidade aqui, ele é bem acessível e rápido, né, no serviço, tá? No final do período aqui do serviço, ele vai fazer a averbação, que é basicamente dizer que o terreno pertence a Felipe Wood e Guilherme, e pertenceu, né, à proprietária. De ex-fulano para exato, proprietário, alienado à Caixa, ou seja, garantido, gravado na Exatamente. Caixa, né, para a Caixa se proteger de inadimplência, mas isso é padrão de qualquer contrato, tá? E aí, depois a gente pega essa escritura já averbada e registrada e passa para a Caixa, né, e o financiamento está pronto. Aí, com tudo isso, todo esse tempo, toda essa documentação colhida, registrada em cartório, blá, 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 aí sim que vai para o correspondente da Caixa, internamente a Caixa vai analisar toda essa documentação e gerar o contrato de financiamento. Exato. Na verdade, o contrato ele é gerado antes. É verdade, antes dessa etapa. Aqui já tem um contrato averbado. Eles têm o contrato, mas eles falam assim, ó, agora para o contrato valer, isso, mais que tenha assinatura, precisa tem que registrar no cartório. É isso. E chegamos na maratona aqui, né? Então aqui um pouquinho da linha do tempo, né? Acho que falta, talvez aqui alguns meses eu acabei colocando a mais, mas o processo ele realmente é longo e dá em torno aqui de 1 ano e 5 meses, né? No nosso caso demorou em torno disso, 1 ano e 5 meses. Mas demorou porque aquilo que a gente estava explicando, ou a gente deu entrada aqui na nossa cidade, a nossa arquiteta não tinha tanta experiência, o projeto a gente teve que fazer algumas modificações ao decorrer do desenvolvimento. Se fosse tudo pronto já, projeto definido, a pessoa que trabalha, a arquiteta já tem ciência na prefeitura, acredito que o processo é em até 1 ano ou menos. É isso. Né, e só queria aqui rapidinho deixar uma reflexão para vocês, né? Quando a gente tem grande objetivo, né? Café e coragem para fazer o que precisa ser feito. Ou seja, não importa se a gente gosta do processo, a gente gosta de fazer financiamento. Ninguém gosta de fazer financiamento, a verdade é essa. Mas o que precisa ser feito, precisa ser feito. E a gente vai ter que providenciar. Se a gente não conseguir providenciar as coisas para o processo, a gente não consegue financiamento. Exatamente. Isso é qualquer objetivo, né? Exatamente. Então não tem atalho, né? Não tem, olha, não teve sonho atalho nenhum. Grande, é esforço grande, não tem jeito. Sim, gente, realmente a gente tem que fazer algumas escolhas ao decorrer da caminhada. No nosso caso, a gente teve que vender carro, a gente teve que apertar algumas contas, pagar cartão de crédito, antecipar, dar prioridades a economizar, a gente deixou de sair para sobrar mais dinheiro, pagar ITBI, porque são documentos, por mais que você esteja preparado, por mais que você esteja preparado, é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro, inicialmente gasta-se muito dinheiro para produzir toda essa documentação para conseguir o financiamento. Infelizmente, eu entendo porque que é um processo burocrático, né? Porque infelizmente hoje no Brasil tem muitas coisas de errado, então eu entendo por que a Caixa faz isso. E esse é o motivo de a gente estar fazendo o vídeo, para ajudar vocês aí do outro lado a entenderem como funciona um processo de financiamento, entender que dá trabalho, mas você consegue sim. E só para fechar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem nos comentários, tá? Comentem aí que a gente ajuda vocês. Sim. A gente vai deixar o nome dos profissionais que ajudou a gente nesse processo, na legenda. Não esquece de seguir, comentar, hypar, compartilhar, fazer o que for possível aí para ajudar a gente. O seu sonho, seu objetivo de conseguir seu imóvel próprio com o financiamento da Caixa. Então que esse ano a gente sai do aluguel para morar na nossa casa própria. 2026. Exatamente. Um beijo para vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.